hoje então a gente vai dar início, né, vai dar o start inicial nessa jornada, né, de autoconhecimento, uma transformação chamada Desperta Débora. Eu creio que para vocês muitas estão se perguntando o que é esse Desperta Débora. Na verdade foi um nome, quando a gente idealizou esse projeto, a gente começou em 2023, final de 2023 nós começamos então. Eu tinha um desejo de fazer um grupo de mulheres, mas eu não tinha um local, né? E aí um dia nós fomos fazer uma palestra na Santo Antônio e no final teve uma amiga minha que disse: nossa, Helena, já pensou se nós formássemos um grupo de mulheres e tu pudesse passar esses conhecimentos, esses conteúdos, né? Eu disse: nossa, é tudo que eu quero, só que eu não tenho, moro em apartamento, não tenho um local, um salão, né, para fazer. E ela disse: deixa que eu vou ver com uma pessoa e depois eu te aviso. E aí ela foi para casa, conversou com a filha dela, com a Amanda, ali do ateliê, e a Amanda abriu as portas. E nós começamos o primeiro grupo, então, em final de 2023. 2024 a gente fez o segundo, terceiro, depois veio toda a questão política, a gente parou. E aí antes de montar toda a estrutura, eu disse: bom, nós vamos ter que dar um nome, né, ao nosso projeto. E eu inicialmente tinha pensado: vamos fazer Mulheres em Ação, né? E aí eu sempre tenho o costume muito de consagrar tudo que eu faço a Deus. Aí eu comecei a orar e pedia para Deus assim, que me inspirasse um nome. Na hora vinha muito, sabe quando parece que me deu um pressentimento, mas na verdade eu sabia que era Deus falando comigo. E vinha muito esse nome, Desperta Débora. E eu pensei: não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Aí passou um pouco, de novo, e vinha aquilo. Até que um dia eu disse: meu Deus, já está em cima da hora, vou ter que ver, né? E orando, pedindo: Deus, qual é o nome mesmo? E aí senti de novo, vinha no meu pensamento: Desperta Débora. E aí eu perguntei: mas por que Desperta Débora? E aí ele me fez lembrar de uma passagem. Tem uma mulher, né, na Bíblia que se chama Débora. Quem era Débora? Ela era uma mulher como vocês, uma mãe como a grande maioria de vocês, uma esposa, e ela era uma profissional. Na época ela era uma juíza. E Deus me dizia assim: eu quero levantar porque pelo legado que ela deixou, quem ler a história dela, está lá em Juízes, vai entender. Ela foi uma mulher que soube se posicionar naquele tempo. Naquele tempo as mulheres quase não trabalhavam fora de casa, não tinham vez nem voz. Mas Deus levantou ela naquele tempo para fazer um grande trabalho, e ela deixou um legado. E por causa dela, ela salvou todo um povo que estava debaixo de uma escravidão, e conseguiram exterminar o inimigo daquela nação. E Deus falava claramente assim, vinha muito no meu coração assim, que Deus queria levantar as Déboras deste tempo, né? Por quê? Eu não sei o problema que cada uma enfrenta, qual é o inimigo, qual é o gigante que cada uma tem que enfrentar. Se é um problema emocional, se é um problema familiar, problema de relacionamento, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele me diz: eu vou te usar para levantar as Déboras deste tempo, para elas viverem um processo, uma jornada, né, para terem suas vidas transformadas. Então eu obedeci. Então aqui, só para vocês saberem o porquê do Desperta Débora. Débora foi uma mulher que se posicionou naquele tempo. E esse assunto assim, de posicionamento está sendo muito falado nos últimos tempos, porque a gente vê tantas mulheres inteligentes, tantas mulheres capazes, cheias de dom, de habilidades, mas por medo, por se sentir incapazes, talvez não merecedoras, elas acabam não se posicionando e não vivem uma vida, ou a vida que elas deveriam viver. Elas muitas vezes não exercem o seu papel dentro de casa, como mãe, como esposa, e às vezes também fora. Ou então exercem um trabalho excelente fora de casa, mas deixam a desejar dentro de casa. Então, sobre posicionamento, vocês vão ver que toda essa questão que a gente fala durante os 10 tem tudo a ver com o posicionamento, com esse despertar. Então, nós vamos começar hoje uma jornada. Hoje, cada semana, eu trago um assunto, tá? No início,
hoje, na verdade, seria o poder da ação, mas como a gente fez já com as professoras, eu pulei essa parte. Nós já vamos falar sobre temperamentos. Então, essa aula aqui, na próxima, é para você se conhecer, como vocês funcionam. Depois ela começa a ficar um pouco mais profunda. Nós vamos entrar nas questões emocionais, nas questões das feridas, dos traumas, nas questões dos comportamentos, das repetições de comportamentos que a gente traz da nossa herança familiar, restauração de relacionamentos, cura, perdão, auto-perdão, enfim. É uma jornada muito intensa e que dá muito resultado para quem realmente se entrega, né? Eu sempre digo, abram o coração para aquilo que vocês vão ouvir, para aquilo que vocês vão aprender e se comprometam a vir nos encontros, porque a gente observa assim, quando a gente começa a tocar na dor, falar algo que toca no coração, muitas desistem. Sabe aquele ditado que diz, jogam a sujeira debaixo do tapete? É mais ou menos assim, tem pessoas que não querem tocar no assunto que dói. E aí continua tudo a mesma coisa, a pessoa entra ano, sai ano, está sempre vivendo os mesmos ciclos, repetindo os mesmos comportamentos, tendo as mesmas frustrações, repetindo os vícios emocionais, se auto-sabotando, procrastinando e não indo para frente. Então eu sempre costumo deixar bem claro no primeiro encontro, faça um compromisso com você. Vai acontecer assim, N situações para vocês não virem. A gente sabe que existe toda uma força contrária que vai querer que vocês continuem do mesmo jeito que estão. Vai ter aquele dia que vai dar dor de cabeça, vai ter aquele dia que vai chover, vai estar frio, que vocês vão estar muito cansadas, muito amoladas, sem vontade de vir. Isso é normal acontecer. Mas assim, se propõe, viva essa jornada, né? Viva essa jornada, porque talvez a aula ou o encontro que vocês vão deixar de vir vai ser aquilo que vocês precisavam ouvir. Combinado? Certo? Tá, então vamos começar. Então nós vamos falar sobre temperamento ou perfil comportamental. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Temperamento ou perfil comportamental é a mesma coisa. A diferença é o estudioso. Quem estudou sobre temperamento, ele estudou 360 anos antes de Cristo, que foi Hipócrates. Depois, por muitos anos, ficou meio que esquecido, e em 1700 e alguma coisa, então, William Marston revisitou todo aquele conteúdo e se aprofundou, e hoje tem grandes estudos sobre isso, inclusive tem testes para a gente analisar o nosso perfil comportamental. As grandes empresas contratam funcionários baseado nesse teste do perfil para justamente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, temperamento ou perfil refere-se a conjunto de características que influenciam a forma como uma pessoa reage diante de uma discussão, diante de uma conversa, diante de um conflito, diante das circunstâncias. Então, é a forma como nós reagimos com as outras pessoas. Essas características são relativamente estáveis ao longo da nossa vida e servem como base para a nossa personalidade, aquilo que define cada uma de nós, e que pode ser moldada pelos aprendizados e por aquilo que nos acontece. Resumindo isso, todos nós já nascemos com um temperamento. Existem 4 tipos que eu vou estar detalhando cada um deles e vocês vão se identificar quem é quem aqui. Cada um então nasce com um temperamento, que ele é predominante, mas todos nós temos um pouquinho de cada um deles, né? É como se fosse uma régua assim, de 0 a 100, e tem uns, por exemplo, que tem, digamos, o equilíbrio é 50%, né? Na metade. E tem pessoas que têm muito desse temperamento, outros que já têm um pouco mais baixo, né? Então grave nisso para vocês, tudo que é, digamos, demais, acaba sobressaindo, acaba muitas vezes prejudicando. É que nem numa comida, se tu bota muito sal ou bota muito açúcar no suco, no café, fica enjoado, fica demais, e assim somos nós as pessoas.
tudo que é demais. Então o segredo de vocês entender sobre este assunto é para vocês flexibilizar. Se você se identificar, meu Deus, eu sou demais nesse perfil, começar a flexibilizar. Então eu vou trazer os pontos fortes de cada temperamento e os pontos falhos, ou seja, aquilo que nós precisamos melhorar. Então o entendimento ou do temperamento do perfil ajuda no desenvolvimento pessoal, na melhoria dos relacionamentos e na adaptação das diferentes situações de vida. Então ele expressa os aspectos afetivos da personalidade, ele está relacionado ao nosso modo de agir e como uma pessoa se move. Então assim, em resumo, o temperamento ele vai mostrar para você, talvez você faz o que faz, mas nunca parou para se examinar, né? Assim como tem pessoas que gostam de liderar, de mandar, de executar, tem aquelas que gostam de ficar na retaguarda, são mais caladas, mais quietas. Tem aquelas pessoas que gostam muito de falar, tem aquelas que gostam de ouvir. Tem umas que são muito rápidas para executar determinadas tarefas, tem outras que são muito lentas, demasiadamente lentas. Então faz parte do temperamento. Aí então você vai dizer, mas então eu me encaixo aqui, sou muito lenta. Ok, então agora você entendeu que faz parte do temperamento, mas tu pode sim melhorar. Tu entendeu que faz parte, mas é um ponto falho. Aí você vai me dizer, Eliana, mas e qual é o melhor perfil? Não tem melhor perfil, todos os perfis são bons. Todos os perfis têm pontos bons, pontos fortes e pontos negativos, ou seja, aqueles pontos falhos que a gente precisa melhorar. O segredo é identificar os pontos falhos de cada temperamento para melhorar. Por isso que quando você entende sobre isso, traz uma certa leveza para as pessoas. As pessoas param de se comparar. Eu queria ser que nem a fulana, olha como ela fala bem. Eu queria ser que nem o ciclano, olha como ela tem amigos, ela abraça todo mundo. Gente, isso faz parte do temperamento. E isso traz um peso quando as pessoas começam a se comparar. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Então, ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas têm defeitos e qualidades que as fazem únicas, de tal forma que cada um de nós tem todo um conjunto de linguagem emocional e uma forma de lidar com a sociedade que é só nossa, e isso faz de cada uma de nós pessoas únicas. Por isso nós não podemos querer ser a cópia de ninguém. Como a gente tem visto assim, pessoas que às vezes quer ser que nem a fulana, quer, aquilo lá deu certo, eu vou fazer que nem ela. Só que cada uma tem sua história, cada uma tem suas habilidades, seus dons, seus talentos, e que veio ao mundo para cumprir com um propósito. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez pessoas com todas as características, porque Ele vai precisar daquele que executa, de um líder, mas Ele vai precisar daquele que tem que ficar na retaguarda, naquele que é mais ouvinte, mais paciencioso. Ele tem as pessoas que têm que agir rápido, mas tem as pessoas que têm que ficar mais analítica, ficar observando, analisando. Então, no conjunto todo, a coisa funciona. E o segredo é a gente identificar na nossa casa, para começar, depois do nosso trabalho, para viver harmoniosamente. Aí vocês vão ver, por exemplo, eu sempre dou muitos exemplos, até das pessoas que eu atendia, principalmente quando a mulher ela é muito rápida, ela é rápida demais, ela já pensou, ela já quer fazer, e o marido é totalmente devagar. Como que tu vai harmonizar esse relacionamento? Como você vai fazer para não ter brigas, não ter conflitos, não haver mágoa, não haver ferida ali entre os dois? Então, é sobre isso. Então, o problema disso é que cada um tem que impor o seu jeito na outra pessoa, principalmente aqueles com capacidade de liderança, que são rápidos, decidem rápido. Ele quer que os outros sejam rápidos também, né? Mas cada um tem o seu tempo. Então, cria uma grande dificuldade, às vezes, na comunicação, que traz dor e sofrimento para as pessoas, principalmente aquelas que a gente mais ama, que convive, às vezes dentro de casa, né? Então, para lidar com isso, precisamos conhecer a nós mesmos e as pessoas à nossa volta.
Por isso que a gente sempre começa os encontros falando sobre temperamentos, que faz parte de nós nos conhecer, por que eu faço o que eu faço, por que eu sou assim, por que uns devem estar se perguntando, por que eu acho que sou tímida demais, eu não gosto de falar, eu tenho receio de chegar nas pessoas, por que a fulana ela chega em qualquer turma, não conhece, ela vai lá e abraça. Tudo faz parte do temperamento. Então, quando a gente entende sobre isso, traz até uma leveza. A gente para de se comparar, para de querer dizer, eu queria ser que nem fulana, né? Então, o perfil ou o temperamento refere-se às características psicológicas consistentes que influenciam a forma como uma pessoa pensa, sente e age. Olha que interessante. É uma combinação única de traços de personalidade que define como uma pessoa interage com as pessoas à sua volta. Então, para entender o outro, você precisa primeiro conhecer a si. Não queira interpretar o outro, entender sem antes se conhecer. Isso é autoconhecimento, que é a consciência plena de quem você é. Então, hoje vocês vão sair daqui sabendo vocês vão identificar pelas características aqui que eu vou dar, vocês já vão dizer, não, essa aqui sou eu, essa aqui é a fulana, vocês que se conhecem, né, entre outras colegas, vocês já vão identificar, vocês vão identificar meu marido, os filhos, e com isso vocês vão... O quê? Liana, eu fiz uma volta a 180 graus. Imagina. Muito bom, muito bom. É isso. Começa a refletir, as fichas começam a cair. E aí vocês vão ver quanto que nós como mãe pecamos, erramos com os nossos filhos. Quando a gente começa a querer comparar um com o outro, principalmente quando uma filha ela é mais ágil e outra é mais lenta, começa a querer comparar. Quanto que a gente fere a identidade do filho, né? Entre marido e mulher, às vezes com os irmãos, pai e mãe. Então, conhecer a si mesmo de forma verdadeira e profunda é o ponto de partida para tudo. Então, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falo no começo ali que a gente nasce, assim, cada um nasce com seu temperamento. E a influência ali quando é criança. Sim, vou falar. Da condução da família. Exato. Então, a gente nasce. Eu já vou contar meu testemunho. Então tá. Já vou contar agora, então. A gente nasce já com temperamento. Eu, por exemplo, nasci com temperamento, como vocês vão ver, colérico ou dominante. O que é? Uma das características natas é a capacidade de liderar, de influenciar, de gerir, de fazer, de mandar. Tá? Então veja bem o cenário. Nós morávamos lá no interior, tinha 2 casas e 2 vizinhas na frente, com as amiguinhas, tudo quase da mesma idade. Então era normal que a gente brincasse ali entre nós, era eu e mais 3. Então quando nós se juntávamos para brincar, o que nós vamos brincar? Vamos brincar da casinha. Eu sou a mãe. Sempre. Nunca era filha, sempre a mãe. Por quê? Claro que eu não sabia disso, fui saber depois que fui estudar. Porque eu tinha que ser a mãe, porque como é que eu ia ficar baixa? Eu não ia ser aluna, eu tinha que ser mãe, na filha. Vamos brincar de professora? Eu sou professora. E elas tudo cediam. Então, elas já sabiam. Então, quando nós dizíamos, vamos brincar de tal coisa, a Liana vai ser a mãe, ou a Liana vai ser a médica, se era brincar de médica, enfermeira, brincar de mãe, de boneca, sempre eu era a líder, eu era a cabeça. Porém, o que isso acontece? Quando tu puxa a frente, tu é alvo de crítica também, sim ou não? Sim, né? Então, quando alguém se machucava, alguém caía, alguém fazia qualquer coisa errada, de quem era a culpa? Da Liana, mesmo que eu não era culpada. E o que eu ouvi a infância toda da minha mãe? Tu sempre tem que ser a chefe de tudo? Porque aí vinha a mãe das outras que defendiam as filhas, você vai ter aquelas super protetoras que vinham lá fazer a mãe brigar comigo e me bater porque eu tinha machucado a filha. Porque ela caiu lá, porque era meia gordinha, mas a culpa sempre era minha. E a mãe acabava me batendo para não confrontar a vizinha. Então, o que a Liana, criança, com intelecto, informação e emocionalmente frágil, qual é a crença que eu criei?
que ser chefe era ruim, trazia sofrimento. Então, para mim me adaptar naquele cenário, para mim ser aceita, para mim me sentir amada, eu me adaptava, eu criava um outro comportamento que não era aquele que eu nasci. Eu queria ser aceita e amada, então eu flexibilizava demais para me sentir aceita. Eu ficava quieta, calada. Se podava. E me podar. Aí eu fui crescendo. Quando eu fui para a faculdade, que eu tive que apresentar um trabalho diante dos colegas, eu fugi. Eu saí correndo, sabe? E aquilo me gerou um trauma. Aí fui para o hospital fazer os plantão, tudo, tinha que fazer a passagem de plantão no final do turno, que tinha os médicos e enfermeiras lá, uns 15, 20 pessoas. Eu sempre dava uma desculpa. Um dia eu dizia que eu estava menstruada, tinha sujado a calça branca, outro não sei o quê. Até que um dia uma colega disse: eu não vou mais tapar teus furos. E eu não sabia entender. E olha a angústia, quanto sofrimento. Me formei, vim trabalhar na prefeitura, abri os primeiros postos. Bem na época eu me formei, me convidaram. Eu tinha que dar as palestras. Eu passava a noite toda com diarreia para poder falar. Por quê? Porque essa capacidade, eu tinha uma crença, eu já nem lembrava mais, mas lá dentro ficou: tu não pode falar, tu não pode fazer, tu não pode agir, porque isso gera dor e sofrimento. E quando eu fui ser chefe, eu falava: coisa, então a gente oscila, quando tu estuda sobre isso, tu oscila entre duas situações: ou tu quer ser a chefe boazinha para agradar todo mundo, ou então tu é autoritária demais para mostrar autoridade, e aí tu acaba sofrendo por causa de uma palavra da mãe. Estou entendendo a gravidade da coisa? Então, bem-vindo ao mundo agora das emoções, que a gente vai estar falando muito sobre isso nesses 10 encontros. Vamos falar muito sobre isso. Por isso que eu digo, vocês vão ter que abrir muito o coração para tudo que a gente vai falar. E eu já vou dizer uma coisa, Beleza. Já vou dizer de antemão aqui: em momento algum, não interpreto as coisas que eu vou estar falando como para ofender, negligenciar, magoar pai e mãe. Momento algum. Eles fizeram o que podiam com os recursos que eles tinham na época, com aquilo que eles aprenderam. Só que nós vamos ter que voltar para as raízes, nós vamos ter que mexer nessa caverna, nas raízes do solo podre ali, para encontrar a origem da dor. Que não adianta botar tudo por debaixo do tapete. Nós vamos ter que mexer. Então, em momento algum, nós vamos criticar pai e mãe, mas é lá a origem de quem nós somos hoje. Todos os comportamentos que vocês têm hoje têm uma origem lá na infância. Todos. Consegui te responder? Então, Isa, quando eu fui fazer o curso lá na FEBRACIN sobre perfil comportamental, nós éramos em 45 alunos. Aí chegou um professor e disse assim: saiu um relatório de 32 páginas de cada aluno. Pensa assim, seria a tua vida detalhada. Aí ele disse: quem ganhou aqui a pessoa que mais flexibiliza na sua casa para se sentir aceita era um cara lá de Pelotas, e a segunda é uma faxinalência. E eu não entendi muito aquilo, né? Depois eles me chamaram e explicaram. Aí ele me pediu como é que era a minha infância e tal, e eu contei. Ele disse assim: tu sabia que na verdade eu exercia quase que um comportamento, digamos, praticamente contrário ao que eu nasci, para me sentir aceita lá na infância. Só que tudo isso na minha vida adulta, aquilo me trazia prejuízos imensos, aquilo traz um desgaste, um cansaço, tu querer ser o que tu não é. E o que a gente mais vê hoje são pessoas assim, que para se sentir aceita, às vezes no trabalho, no relacionamento, às vezes até com o marido, com o namorado, usa, como se a gente diz, uma máscara, para não mostrar quem realmente é, para se sentir amada, para se sentir aceita, para se sentir pertencente. Tá fazendo sentido para vocês? É forte isso? Gente, vocês estão com umas caras. É que a gente começa a refletir, as fichas começam a cair, né? Sobre isso tudo eu falo no meu livro que eu escrevi, né? Eu conto todos esses detalhes assim. Bom, então vamos ver aqui. Quem aqui gostaria de conhecer melhor o seu perfil, o seu temperamento? Todo mundo gostaria? Eu acho que não. Só a Silene aqui que disse sim. Vocês gostariam de conhecer seu perfil, seu temperamento? Sim.
Quem gostaria de entender seus principais pontos fortes e pontos a melhorar? Compreender melhor as pessoas, aprender a melhor forma de lidar com as pessoas ao seu redor. Eu vou colocar aqui um videozinho bem rapidinho, só preste atenção aqui no que nós lemos aqui, ó. Quem é você? Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Você se conhece verdadeiramente? Quais são suas maiores qualidades? E seus maiores defeitos? Quais comportamentos você mudaria a si mesmo? Quais características únicas você tem a oferecer ao mundo? O que move você? Por que você sai da cama todos os dias? O que te leva a agir? Como você encara os desafios? O que tira você do sério? De que forma você escolhe o seu caminho? Você é melhor em falar ou em ouvir? E se você pudesse explorar 100% das suas potencialidades? E se você pudesse compreender melhor o outro? O que você faria? Quem você seria? E aí? Você não precisa falar, tá? Não vai expor ninguém aqui. Mas são frases assim de impacto, né? Para você começar a pensar. Você é melhor em falar ou em ouvir? Talvez você nunca parou para pensar. Mas tem pessoas aqui que gostam de falar, de puxar frente, né, numa reunião, mostrar seus pontos, enfim, sua opinião. Tem pessoas que não gostam, sim ou não? Sim, né? De que forma você escolhe seu caminho, toma suas decisões? O que tira você do sério? É ser confrontada, ser contrariada, não ser ouvida, se sentir rejeitada? Quais são as habilidades que você tem a oferecer ao mundo? Talvez vai ter gente que diz, eu não tenho nada para oferecer. Não, você tem sim. Todo mundo tem pontos fortes dentro de si, habilidades, dons, talentos para oferecer, para compartilhar com outras pessoas. Todas talvez possam estar adormecidas, mas todos nós temos uma bagagem interior que Deus colocou em cada um de nós. E se você pudesse compreender melhor o outro, o que você faria? Quem você se tornaria? São perguntas para a gente refletir, né? E começar a cair aqui. Então nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. E eu faço uma pergunta: como você trata o outro? O que a gente ouve das pessoas ali fora? Eu vou tratar o outro como o outro me trata, sim ou não? Né? Vamos ver o que diz aqui. Um grande obstáculo para o convívio harmônico e produtivo está no fato de desprezarmos as características que nos distinguem dos outros. Em geral, tratamos os outros como se pensassem e agíssemos como nós, ou como gostaria que agissem. E aí tem uma grande chave. Quando a gente fala de temperamentos, nós temos que entender que ninguém é igual a ninguém. E por isso nós não podemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, mas como eles merecem ser tratados. Como assim, Liana? Por causa do seu temperamento. Se eu vejo, por exemplo, como é que é teu nome? Daphne. Se a Daphne. A Daphne, eu identifico, por exemplo, né, que ela é uma pessoa estável. Vocês vão ver depois que eu vou falar, uma pessoa mais quieta, mais cautelosa, ela gosta mais de ouvir.
Como é que eu vou chegar nela? Eu vou chegar impondo as coisas, ela talvez seja mais lenta para fazer. Eu não tenho como chegar e dizer, eu quero para ontem isso aqui. Eu vou gerar um estresse muito grande, eu vou tirar a energia dela, eu vou praticamente tirar a paz dela, se eu fizer isso. Porque o tempo dela é diferente daquele que é mais ágil, que é mais rápido. Estão conseguindo entender? Por isso que vocês têm que conhecer, saber todos esses temperamentos, para você se respeitar, que o tempo de um pode não ser o mesmo tempo do outro, né? Um gosta mais de ouvir, de analisar, de olhar, de ler detalhe por detalhe. Vocês vão ver, tem características aqui. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de leituras grandes, por exemplo. É bem sucinta, dá uma lida assim, como é que a gente diz? Leitura dinâmica, por cima e deu. Tem aquela pessoa que olha até as vírgulas, detalhista. Então vocês vão ver que existe, sabe aquelas pessoas quando compram um eletrodoméstico que lê todo o catálogo, compra um remédio, lê toda a bula, e tem aquelas pessoas que já tiram da caixa. Eu, por exemplo, já boto no lixo, não quero saber de ler bula, de ler catálogo, não quero saber, porque eu sou rápida demais, eu quero as coisas rápidas, então eu não tenho tempo para ler aquilo lá. Mas tem aqueles que precisam ler aquilo para se sentir seguro e tá tudo certo. Então eu tenho que respeitar o outro, que é o temperamento dele. Gente, como eu fui esticada nesse sentido. Porque eu comecei a entender que o Lourenço é um temperamento, eu tenho outro, a Angélica e o Gabriel outro. Né? Imagina para uma mãe que é 100% ligado na tomada, com um filho que era 100% calmo, tranquilo, devagar. Por que tudo com a mãe? E aí, e até não ter esse entendimento, quanta palavra em vão foi dita, né? Tu é lento demais, tu é lerdo demais, não é possível, sabe? Quanta coisa que a gente fala que não deveria, até entender que eu posso falar de outro jeito, mais calma, sendo mais mansa, né? Sem ferir, sem machucar. E aí muda todo o ambiente, né? Então vamos lá. Será que você se conhece verdadeiramente? Então eu trouxe aqui, eu falei antes, né, Hipócrates, 360 anos antes de Cristo, ele fez uma pesquisa, olha só, 360 anos antes de Jesus, ele já percebia que as pessoas tinham comportamentos diferentes, reagiam de forma diferente. E ele fez uma pesquisa e ele identificou então 4 tipos de perfis, de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E aí ele estudou, na época divulgou, e depois caiu no esquecimento. Os médicos e os estudiosos não levaram muito a sério. E lá em 1920, então teve outra pessoa, o William Marston, que revisitou todo aquele conteúdo e ele achou interessante e se aprofundou e validou aquilo, claro, trocou os nomes, né? Então ele botou dominante para quem era colérico, influente para quem é sanguíneo, estável para quem era fleumático e conforme para quem era melancólico. Então quando vocês vão para o Google, rede social, vocês vão ouvir falar em perfil, vocês vão ouvir isso com esses nomes: perfil comportamental, dominante, influente, estável ou conforme. Se vocês ouvem falar em temperamento, vai ser colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, mas é tudo a mesma coisa. Quem é dominante é colérico, quem é influente é sanguíneo, quem é estável é fleumático e quem é conforme é melancólico. Tá? Então são esses 4 tipos de temperamento. Então, só para vocês, para curiosidade, Hipócrates acreditava que a saúde e a personalidade das pessoas estavam relacionadas aos 4 humores do corpo, que eram o sangue, o fleuma, a bile amarela e a bile negra. Cada temperamento correspondia a uma predominância desses humores e influenciava o comportamento e saúde de uma pessoa. Então essa teoria, embora hoje seja vista como antiquada, na medicina teve um impacto duradouro no pensamento médico e psicológico ao longo da história. Então hoje quase que não houve. Às vezes tem pessoas que se retratam a temperamento, então vocês vão ver que naquela linguagem. Os mais modernos, por exemplo, as empresas falam de perfil, porque tem testes e é muito caro esses testes para fazer. Mas também ele te dá assim, ó, são 32 páginas de resposta, é bem profundo. Então aqui eu trago até as caretinhas para representar. Então o colérico, o dominante é a pessoa mais
centrada, assim, né? Digamos assim, cara um pouco mais fechada. O sanguíneo, aquele sorridente. O fleumático e o melancólico já são mais fechados. E aqui, então, nós temos o dominante, que é o executor, o sanguíneo, que é o comunicador, o falante, o estável, que é aquele que planeja, e o melancólico é aquela pessoa mais analista. E nós vamos ver, então, agora cada um deles com mais detalhe, para vocês agora começar, então, se identificar. Então, vamos ver aqui. Dominante ou colérico? Dominante ou colérico, uma característica nata dessa pessoa é a capacidade de liderança que ela tem. Ele é um bom governante, um bom executor, um bom chefe, ele é ágil, ele tem essa capacidade de liderar. A palavra-chave desse perfil é intolerância. E por que intolerância? Porque o dominante ou colérico, ele é uma pessoa que age muito rápido. Ele não gosta muito de delegar as coisas, porque ele sabe que ele faz bem feito. Então ele gostaria que as pessoas agissem no mesmo tempo dele. E por ele muitas vezes se frustrar, ele se torna intolerante. Então ele acaba não delegando. Tá? É característica do perfil. Qual é a emoção predominante? Vocês vão ver que cada perfil tem uma emoção, é a raiva. Por que raiva? Justamente por isso. Mas como? Eu já queria isso para ontem. Porque ele faz, ele é rápido e ele faz, ele sabe o que faz. Mas o outro é 100% calmo. Então, se torna intolerante, então a emoção predominante é a raiva. Porque tudo é congruência, não tem como ser diferente. Vocês vão ver, o estável é outra emoção. É tudo muito congruente. Porque nós temos uma farmácia interna dentro de nós. A forma como eu penso e eu ajo, que libera um hormônio dentro de nós. E muitas vezes o que está em nós dominante é o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é muita, ou adrenalina, enquanto que os outros têm outro tipo. Então, tudo é congruência com o nosso cérebro, nossa fala, tudo aquilo que eu falo está gerando uma química, neurohormônios, neurotransmissores estão sendo liberados. Qual é a motivação desse perfil? É o desafio e é o poder. Tu quer desafiar, tu quer motivar uma pessoa que tem um perfil de liderança, é dar um desafio para ela. Qual é a comunicação dessa pessoa? Direta e objetiva. Vamos dar um exemplo. Pega um telefone, fala com um dominante ou colérico. Pai. Oi, gurias, tudo bem? Estou passando para avisar que hoje de noite começa o nosso encontro, tá? Espero vocês às 19 horas. Beijo, tchau. Vocês vão ver que vai ter um outro temperamento, vai dizer, e aí, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão cansados? Como é que foi seu dia? E o marido? E o papagaio? E o periquito? E parari? Para depois falar. Tá fazendo sentido para vocês? São temperamentos diferentes. Qual é o valor para uma empresa quando ele tem essa pessoa num cargo de liderança? Comando e iniciativa. Então, para te executar, por isso que as grandes empresas fazem esse teste para colocar, por exemplo, se é para um cargo de gestão de líder, vai colocar um dominante colérico que sabe que vai dar conta, porque ele tem essa capacidade de ter iniciativa, de fazer, de mandar, ele é super rápido e vai fazer. Ele começa, ele vai terminar. Então, para a empresa, é um comando, é uma iniciativa, vai dar certo. Qual é a tomada de decisão deste perfil? É rápida. Pensou, passou na frente de uma loja, gostou da vitrine, entra e compra. Não vai pensar muitas vezes. E como é que ela é? Ela é emotiva ou ela é racional? Você sabe que o nosso cérebro tem o lado racional e o lado emocional. E a inteligência emocional, então, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. O dominante, ele é mais racional, não é muito emocional. Então, racional e rápido, ok? Características da essência. Vamos lá. Tem seu próprio jeito de ser, de usar, de encarar a vida. São expansivos, impulsivos e explosivos, porque eles são muito rápidos. Então, muitas vezes ele explode demais.
porque as outras pessoas não estão no mesmo tempo, não estão, digamos, na mesma vibe que ele, então assim, muitas vezes explode. Expressam-se muito bem e tem naturalmente o perfil de um líder, isso eu já falei, né? Falam com o intuito de expor suas ideias e não fazem muita questão de agradar. Ele é objetivo, já chega, vai dar um recado e aquilo ali não faz muito rodeio, diferente do estável e do conforme. Tem dificuldade de assumir seus erros e inconscientemente tem a tendência de buscar culpados. É característico. Então vocês vão vendo que tem coisas boas, pontos bons, mas tem os pontos negativos. Eu volto a dizer, o segredo aqui é identificar aquilo, por exemplo, que cada um de vocês tem para flexibilizar. Bom, eu estou me identificando que eu estou nesse perfil. E ali diz que eu tenho a tendência de buscar culpado. Eu começo a pensar, será que eu sou assim? Né? Abra o coração, porque sem a tomada de consciência não há transformação. Nós temos assim que nos despir, tirar assim, se olhar com verdade, com humildade, deixar o orgulho em casa e olhar para a gente com sinceridade, quem eu estou sendo até aqui. Combinado? Confia muito em si mesmo e nem sempre aceita ajuda. Gosta de ter sempre razão e tem dificuldade para ceder. Ele não gosta muito de flexibilizar, de delegar, justamente por essa questão do tempo dele, que é muito rápido, né? E às vezes acaba se sobrecarregando. Mandando pode parecer autoritário em alguns momentos, até o tom da voz é um pouco mais elevado. Vocês podem observar que tem pessoas que parecem que são dóceis para falar, calmo para falar. Não quer dizer que ela não vai ferir, não vai machucar, não vai. Mas assim, são dóceis, calmos, tranquilos. Agora, o dominante ou o colérico, ele tem um tom mais elevado para falar. E às vezes parece que é agressivo. Se ele é demais, como eu disse, né? Eu posso ser 50% aqui. Mas você já pensou uma pessoa que é 90, 90 e poucos? Ela quase não fala, ela grita. Aí as pessoas que vão estar perto vão se magoar, vão se ofender. Por ser muito acelerado, tende a achar as outras pessoas lentas demais. Se colocarmos uma meta, ela vai cumprir de qualquer jeito. Tu quer desafiar um colérico ou um dominante e dizer, tu não vai conseguir fazer isso aqui. Ah, mas ela vai dar um jeito e vai fazer. Mas nem que ela vira à noite trabalhando, mas vai cumprir. Se entrega completamente aos seus projetos e coloca todos os seus esforços para superar os obstáculos. Então essas são as características assim que eu separei, as principais. Ele é muito mais, né? Todo temperamento ele vai ter seus medos. E o medo aqui do colérico é medo de fracassar, medo de perder o controle, a autoridade, porque ele sabe que ele não gosta de ficar tipo assim, isso, né? Então tem que se submeter ou se subordinar a alguém, tem medo de perder a posição para outras pessoas e ter que reconhecer seus próprios erros, são os medos de quem tem esse perfil. Quais são os comportamentos a melhorar desse perfil? Ser menos autoritário e mais paciente, então é um desafio. Ser menos, aí vocês pensam, meu Deus, eu sou assim. Mas eu tenho aqui 40 e poucos anos, né, algumas 50, como é que eu vou fazer? Tudo é possível. É quando a gente abre o coração, a gente consegue. Ser mais conciliador, estar mais aberto às ideias e opiniões dos outros, não impor suas ideias e ser mais cuidadoso ao explicar os porquês de suas propostas. Ser mais cauteloso com seu tom de voz, como eu disse, né, a linguagem é mais forte, né? E também com a linguagem não verbal, a linguagem corporal, né? Que é como a gesticular, aperfeiçoar as habilidades interpessoais e agir com mais empatia, que isso é um dos grandes desafios, ainda mais numa equipe, né? Ter essa habilidade de lidar com as pessoas, ser mais empático, ser mais acessível e flexível e buscar um consenso entre os integrantes da equipe na tomada de decisões. Não precisa levantar a mão, só diz aqui, não tem como. Alguém se identificou aqui? Sim ou não?
Sim, né? Ok. Agora nós vamos para o segundo, que é o influente ou sanguíneo. Depois vocês não se preocupem, que no final nós vamos revisar e eu vou passar um teste para vocês fazerem em casa, para vocês terem mais certeza de qual é o perfil de vocês. O influente ou sanguíneo, gente, é aquela pessoa que chega, que nem está aqui, todo mundo sentado lá, chega, boa noite, gurias, mulheres lindas, maravilhosas, como é que vocês estão? Vocês já identificaram alguém no grupo de vocês que é assim? Chega chegando. É aquela pessoa que ela está sempre animada, ela é otimista, ela gosta de estar envolvida com pessoas, ela gosta ela fala alto, ela às vezes um pouco até espalhafatosa, até no jeito de vestir, gosta de coisas mais coloridas, mais exuberantes. Então é o sanguíneo ou influente. Qual é a palavra-chave? Ela é uma sociável, ela se socializa muito fácil. Qual é a emoção dela? Do outro é a raiva dela, é o que? Otimismo, porque ela está sempre alegre. Imagina qual é a química hormonal que ela libera, né? Motivação, ela gosta muito de reconhecimento das pessoas, reconhecimento social. Comunicação dela, ela é muito informal, ela já chega chegando, né? Ela grita, ela chega num local, tá quase todo mundo quieto e todo mundo vê que ela chegou naquele momento. Ainda mais que ela é tipo assim, uns 80, 90%, né? Qual é o valor de uma empresa ter uma pessoa assim? A negociação e a criatividade, ela é muito empática. Ela tem essa empatia, né? Criatividade, negociação. E como é que ela toma a decisão? Ela é rápida, mas ela é emotiva. Ela se emociona facilmente. Então, qual é a diferença do dominante? O dominante é rápido. Esse também é rápido, mas o outro é mais razão. E aqui é mais emoção. Vamos ver as características. Uma coisa que é um pouco de influente sanguíneo e outro influente... Não, o outro era colérico ou dominante. Não, depois disso. Agora é influente ou sanguíneo. Tá, mas o anterior. Colérico ou dominante. Ele tinha influente também. Ali foi erro de influente agora. É dominante ou colérico. Tá, Foi erro então, de digitação. tem dois influentes então. Não, é um só. Aquele era colérico ou dominante. Desculpa, eu achava que era... Não, eu que errei ali. Eu vi que Aí eu tive que depois- trocar e tá. acabei deixando. Tá. É que eu fui revisar e fui trocar umas Tá. coisas e acabei deixando. Então, características do influente ou sanguíneo. Que é aquela pessoa falante, otimista, brincalhona, alegre. Ela vê a vida de forma leve. Perdoa e esquece o que as pessoas lhe dizem. Pode até lembrar, mas não guarda muita mágoa. A liderança ela é mais passiva, ela é compartilhada e busca manter a harmonia. É animada e incentiva as pessoas a ver sempre o melhor dela. Tem dificuldade de manter o foco e a atenção. Se dispersa e se perde nos seus pensamentos. Ela tem 1000 ideias para fazer, às vezes começa, mas ela se perde, ela é muito ligeira, muito rápida e se perde e não consegue dar Você volta conta. pra terra. Essa sou eu. Então são amáveis e dóceis com os demais, são consideradas ótimas pessoas para ter por perto. São impulsivas, falam coisas no calor da hora, da emoção, e tomam decisões muitas vezes no calor dessas emoções. Confia demais nas pessoas e quebra a cara, mas aprende rápido a lição e segue em frente. Quebra-cabeça, mas sério. Se não tiver os valores bem definidos, ela muitas vezes se deixa influenciar, principalmente os jovens, os adolescentes. O influente ou o sanguíneo, ele precisa de estímulo para os projetos, ele precisa de alguém que lembre, ou ele precisa de uma agenda, porque muitas vezes vai se perder. Eu tinha uma mentora, gente, que ela era assim, uma mulher que me inspirava muito. E aí eu até passei uns colegas, pessoas da família para ela atender. E chegava no dia, ela não atendia, ela não fazia chamada. E aí quando a minha sobrinha, por exemplo, fazendo a terapia com ela, e ela não atendia o telefone, depois daqueles dias, ela disse, eu me esqueci. E ela era excelente, ela tinha um poder de persuasão, de convencimento, tinha 98 influente, ou sanguíneo. Só que assim, era demais, as ideias dela, ela viajava assim, né? Só que nunca conseguia tirar do papel. E ela perdeu muitos clientes por ser assim, esquecida, ela perdia o foco. Depois que ela casou, o marido começou a controlar a agenda, então ela começou
melhorarmos. Então, assim, ela era demais, entendeu? 98% era demais. Tem dificuldade de estabelecer uma rotina. Pensa assim que na pandemia, o influencer ou o sanguíneo foi a pessoa que mais sofreu, porque ele gosta de estar em contato com as pessoas, e na pandemia ele não tinha isso. Então ele não gosta muito de rotina, ele gosta sempre de novidade, gosta de sair, gosta de fazer parte de grupo, tem necessidade de desenvolver novas amizades. Possui habilidades de comunicação, persuasão, tem uma rede de amigos, um network, né? São criativas e buscam formas diferentes de fazer as coisas. São otimistas e têm facilidade para expressar suas emoções, são bem emotivos. E assim, uma das características assim negativas é a desorganização. São totalmente desorganizados. Onde chega, deixa o calçado, deixa guarda-chuva, deixa a bolsa, o roupeiro é tudo assim, sabe? Deixam as coisas, um óculos no lugar, a chave no outro, perdem facilmente. E os medos desse perfil, então? Medo da rejeição, porque ele gosta muito de estar em contato com as pessoas. Então ele tem medo de se sentir rejeitado, de não ser amado, de ficar sozinho, de frustrar as expectativas dos outros, porque ele tem o que traz paz para ele é ser reconhecido pelas pessoas. Então muitas vezes essa pessoa ela vai ter dificuldade de dizer eu não vou fazer isso, eu não vou contigo. Ela acaba tendo dificuldade para dizer não para as pessoas, porque ela tem medo de se sentir rejeitada. É admiração, é validação. Medo de não se sentir apoiado, reconhecido, valorizado, e medo de perder o prazer em suas ações e rotinas. Né? Ele detesta a rotina, tem que sempre ter alguma novidade. Então imagina num trabalho, uma pessoa, por exemplo, que gosta de sempre ter coisas diferentes. Vamos simular uma situação. Imagina estar num escritório, sozinho, numa sala com um computador. Vai pirar, vai frustrar, vai entrar em burnout, vai dar depressão, vai ficar triste, frustrado, porque ele tem que estar em contato com pessoas. Imagina botar um dominante que gosta de liderar, de mandar num quartinho, num escritório fechado, só com computador. Vai dar ruim, como eu disse. Vocês viram como tem que ter pessoas certas nos lugares certos, por isso que eu volto a dizer que tem grandes empresas que fazem esse teste para botar as pessoas certas nos lugares certos. Qual é os comportamentos a melhorar? Atentar-se mais aos detalhes, porque ele é muito, às vezes perde foco, concentrar-se mais nos resultados do que na popularidade, ouvir mais e falar menos, agir com menos impulsividade na hora de decidir. Geralmente o influente ele não é um bom ouvinte, não é aquela pessoa que tu vai ter para desabafar, para chorar, porque ele sempre vai querer falar. Tu fala, ele já vai mudar, ele sempre vai querer dar a opinião dele. E vocês vão ver que tem outros perfis aqui que são excelentes para ouvir. Planejar suas metas e listar suas ações, lembrando a melhorar, para ter mais controle emocional, ser mais cauteloso e organizado, saber dizer não, né? Perder menos tempo com as distrações, assumir apenas compromisso que poderá cumprir. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Finalizar o que se propõe executar quando mais atenção aos prazos. Agora nós vamos para os outros dois últimos, que são praticamente o contrário deles. Eles são mais lentos, extremamente lentos. Então, o estável traumático, a palavra-chave, previsibilidade ou estabilidade. É aquela pessoa que gosta de ficar no escritório sozinho, só com o computador o dia todo. Ele vai ter paz, ainda mais se não entrar ninguém lá. Ele gosta de locais previsíveis, harmônicos, não gosta muito de ser incomodado, não gosta de muita movimentação. A emoção dele é a apatia, ele não gosta de muito contato.
ele é mais observado, a motivação dele é segurança, ele gosta de locais seguros, ele tem que se sentir seguro aonde ele está. A comunicação dele é mais suave, mais lenta, mais devagar, ele tem empatia, mais empático, ele é um excelente ouvinte. Qual é o valor para a empresa? Ele é um excelente planejador. Excelente planejador. A tomada de decisão dele é demorada e ele é bem emocional. Ele é parecido aqui com o sanguíneo, que é emocional também. Vamos para as características. São gentis, seu modo de falar é claro e tranquilo. Tem um bom coração, são bons ouvintes, são discretos, às vezes parecem ser frios e indiferentes. É aquela pessoa mais tranquila. São mais reservados, não expressam muito suas emoções, nem nas palavras e nem na expressão facial. É aquela pessoa que chega calada, ela observa, se vai conversar, ela conversa, ela é muito querida, não, ela fica na dela. Por vezes lhe falta entusiasmo e espontaneidade. Demora muito para tomar decisões e isso faz com que às vezes perda muitas oportunidades. Não se interessa muito pelas coisas que acontecem ao seu redor e prefere viver mais do seu próprio mundo sem se envolver emocionalmente. Raramente veremos um fleumático ou estável irritado, mas quando tu tira ele do sério, gostam do silêncio, não se apegam às coisas externas e isso pode parecer que sejam egoístas e insensíveis. Não se envolvem em brigas, em discussões e fazem tudo para evitar conflitos. Não gostam de mudanças, amam a rotina e o descanso. Aí chega o final de semana, tu imagina uma mulher colérica ou dominante, a influente, que quer sair de qualquer jeito, quer visitar fulano, beltrano, e o marido é um fleumático estável, e ele quer ficar em casa, ele quer paz, ele quer silêncio, ele quer escutar um filme, quer ficar pensando, não quer xingando nada. Não gostam de mudanças, eles gostam muito da rotina. E aí, como é que tu convive com um cara assim? Ele é sossegado, discreto, tolerante, criterioso, reservado e sofre. Recebe as informações, se concentra, analisa, reflete para depois tomar uma decisão, ou talvez não vai tomar decisão nenhuma. E aí tu imagina a mulher que pensou, já quer fazer, e o marido ele tem que olhar, analisar, pensar, decidir. São estáveis, inteligentes e tentam sempre compreender a todos. São mais lentos nas decisões e precisam de tempo para refletir e se organizar. Então não queira acelerar em estável, porque tu vai tirar a paz dessa pessoa. Secretária, tu viu? É difícil, né? Nós estável é uma pessoa que no ambiente de trabalho traz a paz. Tem estável no ambiente de trabalho e essa pessoa traz a paz. Exato, traz a paz. Você viu como tem os comportamentos diferentes, saber lidar com esses comportamentos como desafiador. Então, valorizam o planejamento com orientações, são claras e responsáveis, bem definidas, são calmas, tranquilas, gostam de ambientes harmônicos e têm a capacidade de apaziguar conflitos. Serão consideradas resistentes às mudanças caso não tenha clareza do propósito das etapas envolvidas. Ele gosta das coisas muito previsíveis, quer saber, vamos mudar, vai mudar isso, antes era assim, agora é assado, mas por quê? Aí isso te explica direitinho, então ok. Tem preferência por trabalhar em grupos e decidir coletivamente. Qual é os medos desse perfil? Cenários imprevisíveis, que se ele gosta de previsibilidade, de ambientes estáveis, as coisas imprevisíveis tira a paz da pessoa, né? Tenta usar e arriscar, ele tem medo de usar e arriscar, medo de decepcionar ou ser decepcionado, medo de perder o autocontrole, medo de se soltar,
de participar, de se envolver demais e ter que lidar com conflitos, porque ele dá um dedo para não se envolver em confusão. Ele é um excelente apaziguador. Então são os medos. E quais são os comportamentos a melhorar? Ser mais aberto às oportunidades, ter mais flexibilidade, aceitar as mudanças, dar maior atenção aos prazos e acompanhar o ritmo da realização, porque ele é lento, né? Encarar os problemas e situações difíceis com mais energia e com coragem, porque ele tem a tendência de ficar meio prostrado, né? Expressar mais os seus pensamentos e posições sem medo da opinião alheia, ser mais decidido, estabelecer prioridades e com isso saber dizer não quando necessário, estar mais acessível às inovações, apresentar-se como mais direto, como mais objetivo, mais assertivo e ser menos hesitante, mais decidido. Também tem medo de não gastar tanto, tem que melhorar para não gastar tanto suas energias com problemas que não dizem respeito para ele. E pode ter alguma coisa traumática como muita coisa sanguínea também, né? Sim, tu vai ver que nós temos um predominante e um outro que vem logo em seguida. Porque eu identifiquei alguma coisa traumática e muita coisa de sanguínea. Sim, tu vai ver que vai. E algumas Todos nós. coisas não, nenhum. Sim, nós temos um que é o predominante, vocês vão fazer o teste. Aquele que tem maior pontuação é o predominante, depois vai vir o segundo, e vai vir o terceiro, e vai vir o quarto. Nós temos um pouquinho de cada, mas um é o que é o que é. Agora vamos por último, que é o conforme o melancólico. Palavra-chave. Sabe aquela pessoa crítica demais consigo mesmo, com os outros? Extremamente crítica. A emoção, medo. Tem medo de errar, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de ser, enfim. Qual é a motivação? A informação. Esse é o cara, aquele que lê tudo, do início ao fim. Ele lê bula de medicamento todinha, lê todos os catálogos compra qualquer aparelho, ele vai ler tudo, ele não vai fazer nada sem ter todas as informações bem definidas. Comunicação dele, ele é uma pessoa mais formal, mais específica. Se ele é um comerciante, geralmente ele vai andar muito alinhado, com as camisas muito alinhadas, gosta muito de terno. A mulher gosta mais de terninho, assim. Qual é a comunicação? Ele é muito formal, bem formal. Qual é o valor para a empresa ter uma pessoa assim? Qualidade, atenção aos detalhes. Ele é extremamente detalhista. Para farmacêutico, para dentista, para coisas que precisa de detalhes nas pequenas coisas, de fazer uma restauração bem feita. E eu vejo isso na Angélica. A Angélica tem bastante disso. Ela é muito detalhista, ela vai editar um vídeo, eu faço um vídeo e eu posto. Ela fica ali 2 horas editando, se não está perfeito, ela não põe. E às vezes eu digo, mas tu tá ainda ali, tu sabe que eu sou detalhista. Aí outra coisa do melancólico, tu olha assim, tu entra numa sala, foi toda reformada, linda, mas ficou um pontinho lá na parede e ela vai botar o olhar naquele ponto, Fábio. Ela é extremamente detalhista. Se ela vê, por exemplo, algo que está desalinhado, uma coluna na frente, um exemplo lá em casa, lá na chacrinha, antigamente, lá anos atrás, o pai construiu a casa. Não, primeiro ele construiu um galpão, depois ele construiu a casa mais para frente. E o galpão ficou um pouco desalinhado com a porta dos fundos. E aquilo, tu quer ver a Angélica sem paz. E quando ela para aquela porta, ela sempre diz, eu não acredito que eu vou ter essa coisa torta. Até hoje, porque está desalinhado. Então, para uma mulher, por exemplo, aquela mulher que o tapete tem que ser exatamente, ainda mais se ela tem bastante, né, percentual disso. Aquela casa totalmente, como se diz, nos trincos, né? Tudo perfeito. Tu abre o guarda-roupa do melancólico, é tudo alinhado, os cabides tudo viradinho, tudo do mesmo lado, colocam pelas cores. Eu conheço uma pessoa que é assim, quando eu fui na casa dela, que eu vi o roupeiro dela, eu disse, meu Deus, Marta nunca vem lá em casa. A casa dela é um brinco, tudo muito ajeitado, né?
E aí tu imagina se o marido é influente, que ele é meio desorganizado, chega colocando tudo, a mulher entra em parafuso. Por isso que o segredo é flexibilizar. O marido tem que melhorar um pouco e a mulher tem que ceder também. Senão vai entrar, vai virar sempre bagunça e desarmonia. Então estão vendo como tem diferença? Qual é a tomada de decisão? Ele é demorado, mas ele é mais racional, ele não é emotivo como o fleumático. E as características então desse perfil? Buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir exatidão do que se propõe a fazer. Possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores de tarefa. Eles são assim muito perfeccionistas. Acabam se cobrando demais, não toleram errar porque querem as coisas muito perfeitas. Agora, tem pessoas que são extremamente perfeccionistas, mas não nasceu com esse temperamento. É que lá na infância foram muito criticadas, muito julgadas, muito cobradas. Então ela entendeu que para ela ser amada, ela tinha que fazer tudo certinho, ela não podia falhar. Então é como se ela colocasse uma máscara, uma capa, como eu falei antes, né? Eu, para mim, me senti amada, aceita, tive que flexibilizar, assumindo quase essa questão do estável ali, ser mais quietinha, mais, né? Então tem essa questão também, que quando a gente vai estudar lá sobre feridas, vocês vão entender melhor. Pensa antes de agir, raciocina e analisa cada detalhe. Nem sempre deixa transparecer as suas emoções, ele é mais fechado, é muito introspectivo, reservado, um pouco ansioso, desconfiado, ele é analítico. Se perde nas suas próprias ideias e tentativas de compreender a si mesmo e o mundo. Tende a sonhar acordar. Sabe aquela pessoa que fica pensando na caixinha do nada? É assim. Conceita, aguarda para si e fala só quando é necessário. É um temperamento reflexivo e cauteloso. Ele quer que tudo saia como planejado, sob seu controle. Com isso, sofre por coisas que lhe aconteceram ou desiste dos seus projetos por medo de fracassar. Concentra, aguarda para si e fala só quando for necessário. Ele quer que tudo saia como planejado. Pode parecer mandão exigente em algumas situações com pessoas de sua intimidade. Se cobra demais e acha que pode resolver todos os problemas do mundo. Como aqueles que têm intimidade, ele é mais falante, mais brincalhão. E no trabalho ele costuma ser mais sério. Não costuma se aproximar muito das pessoas desconhecidas em ambiente novo, ele prefere ficar mais no canto, calado, observando. Tem poucos amigos, mas é muito fiel. Não se abre com qualquer pessoa e precisa sentir muita confiança. Gosta de ter o máximo cuidado para uma melhor análise. Então ele gosta de tudo certinho, ele analisa tudo, ele é muito analítico. Possui padrões e exigências muito elevados, tanto para si quanto para os outros. É inclinado à quietude, aquela pessoa mais quieta, gosta de ficar no silêncio, não gosta de ajuntamento. E gosta da ordem, da solidão e não é digno de confiança. E ele tem seus medos também. Cometer falhas ou sair das normas é um dos medos, porque ele gosta de tudo, né? Tem medo de não ter pensado em todas as possibilidades, críticas no seu trabalho, não ter informações suficientes, ele tem que escrever tudo, né? Então, e tem medo, será que eu entendi tudo? Será que eu não tinha que saber mais antes de tomar essa decisão? Tem medo de sair das normas e não fazer as melhores escolhas. E quais são os comportamentos a melhorar, então? Ser menos exigente consigo mesmo e com os outros, valorizar as diferenças, ser menos crítico, se concentrar mais no que precisa ser feito do que fazer tudo com perfeição, valorizar as pessoas envolvidas, aceitar ajuda, delegar tarefas, ao invés de centralizar, atentar às necessidades e sentimentos dos outros, ser menos exigentes com questões de grande importância e ser menos perfeccionista. Agora, assim, trazendo assim, um resumo para vocês, ficou pequeno, só para me ler para vocês. Então, vamos ver assim, na questão do colérico,
Os introvertidos, fleumático e melancólico, ok? Como é que é a energia do colérico? É uma energia alta com foco em metas. O sanguíneo é alta com foco em diversão e em pessoas. O sanguíneo foca em pessoas. O colérico foca em resultado. Quer resultado. Cobra resultado. Como é que é a liderança? O colérico é autoritário e dominador. O sanguíneo é mais carismático e inspirador. Comunicação. Colérico direta e firme. Sanguíneo é mais expressivo e mais envolvente. Tomada de decisão do colérico é funcional com pouca paciência. E o sanguíneo é impulsivo, baseado na emoção. O ponto forte do colérico é a determinação e o foco. E do sanguíneo é a alegria e o entusiasmo. E o ponto fraco do colérico é a arrogância e a agressividade. Do sanguíneo é a instabilidade e falta de disciplina. Então vocês viram que não tem perfil que é melhor ou pior. O que tem, o segredo é encontrar o ponto de equilíbrio para flexibilizar naquilo que precisa melhorar. Então vocês conseguem entender por que fulano é assim, por que ciclano é assado. Às vezes não é porque ela é chata, não é porque é do perfil. Agora, os introvertidos, então, é o fleumático e o melancólico. Como é que é as emoções do fleumático? Calmo e equilibrado. Do melancólico é o sentimento, a emoção mais profunda e ele é mais emotivo. Como é que é o relacionamento? O fleumático ou estável, né, é agradável e evita conflito. O melancólico é intenso e se magoa com facilidade. A sociabilidade do fleumático é sociável, manso e reservado. É aquela pessoa calma, né? O melancólico é reservado e seletivo, ele não se mistura. Não. O ponto fraco do fleumático, procrastinação e passividade. E do melancólico é crítico, excessivo e pessimismo. A tomada de decisão do fleumático é estável e bem-humorado. E do melancólico é oscilante e tendência à tristeza. A motivação do fleumático, paz e estabilidade. E do melancólico é excelência e profundidade. E a organização, o fleumático é prático, cumpre tarefa com leveza. E o melancólico extremamente detalhista e perfeccionista. Conseguiram? Sim. Agora olha só, num grupo, imagina vocês, tá? O dominante, o colérico e o influente, o sanguíneo são mais ativos, são extrovertidos, tá? Em uma equipe são esses que mais frequentemente tendem a falar. Agora, os perfis influente ou estável e o fleumático, eles são mais orientados a pessoas. O influente ele gosta de pessoas, né? E o estável também gosta de pessoas. O influente é orientado a pessoas de maneira extrovertida. E o estável é orientado a pessoas de maneira mais cuidadosa e mais paciente. Tá vendo como todo mundo precisa de tudo, de um pouquinho de cada, né? Em um grupo ou equipe ou conforme que é o melancólico ou estável, o fleumático são mais passivos, mais calmos, mais verdes. Em uma equipe são frequentemente os que falam menos. Os perfis dominantes ou colérico ou conforme o melancólico tendem a ser mais orientados por tarefas. Então, o dominante e melancólico é orientado por tarefa. O sanguíneo ou influente e o estável é orientado focado em pessoas. O dominante é orientado por tarefa no estilo encara um desafio e o conforme é orientado por tarefa de maneira mais detalhista. Com relação a tomar a decisão para revisar, quem são emocionados? Então, o influente e o estável são mais emotivos. A decisão deles, o influente e o lembrando agora, não, de dominante, o colérico são rápidos, o estável e o colérico são demorados. Quem é que é mais emocional? O estável e o influente são mais emocional. O colérico e o dominante
razão, racional. As necessidades. Tem perfis que gostam de influenciar pessoas e outros que não. Quem é que gosta de influenciar pessoas? Os dominantes e os influentes, o sanguíneo. Quem é que gosta sem necessidade de influenciar? Estável e melancólico ou conforme. Sobre a delegação de tarefas. Vamos lá. Hã? O que é? Neumático e conforme. Sim. A flexibilidade, então, é o segredo do sucesso. Então, para obter flexibilidade, o primeiro passo é saber quem você é, seu perfil, suas competências, pontos fortes, pontos fracos, além do que te motiva e seus medos. A melhor forma de descobrir exatamente o que ou quanto ajustar é observar o feedback das pessoas à sua volta. Eu sei que é difícil a gente ouvir às vezes as chamadas críticas, né? Mas às vezes aquela crítica ou feedback, melhor, mais simpático, né? Do que as pessoas à nossa volta nos dizem repetidas vezes é um sinal de que nós temos que melhorar, mudar. Então observe, analise o que faz sentido e o que não fizer descarte. Então a flexibilidade, o que é essa característica de a gente ceder, ser mais flexível com os outros, é uma decisão. Muitas vezes não é necessário fazer grandes mudanças, às vezes um pequeno ajustezinho já faz a diferença. Em diversos casos, pequenas ações na comunicação são suficientes para que as pessoas que o cercam percebam a sua flexibilidade. Por exemplo, uma mãe que critica muito um filho comparando com o outro. Quando ela se dá conta que isso é algo destrutivo para a vida dele, ela vai parar de criticar e vai validar os pontos fortes do filho. Porque cada um tem suas habilidades, um é diferente do outro. Então, em vez de criticar, ferindo a personalidade, a identidade dele, começar a olhar para aquilo que ele faz de bom, de certo, e validar aquilo. E com empatia, falar dos pontos negativos sem magoar e sem ofender. Então, são pequenos ajustes, mas dá um resultado incrível. Então, nós precisamos ser lapidadas, flexíveis, ter mais empatia e mais amor. Conhecer os temperamentos é mais do que identificar traços de personalidade. É um caminho para compreender a nós mesmos e aos outros com mais empatia e sabedoria. Quando reconhecemos nossos pontos fortes e nossas fragilidades, damos o primeiro passo rumo ao autodomínio e à transformação. Que esse conhecimento sirva como uma ferramenta de crescimento pessoal, de melhoria nos relacionamentos e principalmente de acolhimento às diversidades que existem dentro e fora de nós. Que possamos todos os dias buscar uma melhor versão, que possamos ser melhores a cada dia, que hoje nós possamos ser melhores do que ontem, que amanhã nós possamos ser melhores do que fomos hoje. Então, eu quero saber se fez sentido para vocês, se ajudou para vocês, se vocês já conseguiram se identificar. Se conseguirem identificar as pessoas à sua volta, em casa, Liane, eu observando ali, a gente se identifica, mas eu já não sei qual é o percentual. Não, percentual tu não tem, aí tu vai ter que fazer aquele teste lá, porque aquele teste que é... Quando eu vi um, achei que era tudo ali. Aí depois eu vi, mas também. Vocês aqui não tem como ver o percentual, entendeu? porque é um teste. Mas tu entendeu a minha identificação como é que ficou? Não sei se tu entendeu a minha identificação. Sim, entendi. Eu trouxe um teste que ele é muito simples, né, para vocês fazerem. Então vai ter assim, vai ter 4 colunas, cada um vai ter várias características, né? E vocês vão fazer um xizinho, vocês vão ler, não vão racionalizar muito, não vão ficar pensando, bateu aquilo, é ou não é, e pronto, passa o seguinte, vocês começam aqui, sanguíneo, e vão listando façam um xizinho em cada uma delas, depois passa para o colérico, aquilo que faz sentido para vocês, vai marcando um xizinho, depois o fleumático e o melancólico. No final, vocês vão somar quantos marcação tem aqui, quantos aqui e aqui. O que tiver maior número é o predominante.
O que vier em segundo lugar é o que vem logo em seguida, depois o terceiro e o quarto. Aqui não tem como ter percentual. Para saber o percentual eu teria que fazer aqueles pagos, né? Aqueles que a Febracis tem, que é bem caro. Hoje está mais de R$1.000 aquilo lá. Não, mas eu só Mas comentei, aqui, não é o caso de fazer, eu só claro, comentei que mas a aqui, gente vai aí tu vai identificar vai dar pra assim, ver. ó, digamos que tu tenha o primeiro que está muito elevado, tu já vai ver que ele está quase extrapolando. Mas eu acho que isso aí hoje dá pra gente. Já Não, com certeza, com certeza. Pessoal, fez sentido para vocês? Gostaram do conteúdo?